Estamos de volta com Sociedade em Questão, agora 9h11. E olha, nós vamos falar agora sobre saúde, porque o Senado aprovou na última terça-feira o projeto de lei que obriga o Sistema Único de Saúde, o SUS, a fazer a plástica reparadora imediatamente após a retirada da mama em procedimentos cirúrgicos em casos de câncer. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o cirurgião plástico do Hospital Araújo Jorge, doutor Orlando José de Oliveira Neto. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Mariana. Tudo é um prazer bem? estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, doutor, principalmente falando a respeito dessa aprovação, é claro que essa lei tem que ser sancionada e a gente espera que seja, claro, né? Mas é um avanço? É um avanço. A primeira lei que tratava desse assunto, que foi de 1999, ela já dizia que o SUS tinha que fazer a reparação, as reconstruções nas pacientes que eram submetidas à mastectomia. Mas essas reconstruções, elas ficavam para um segundo plano e eram feitas assim, tardiamente. Então a paciente tinha que dar primeiro, dava-se ênfase ao tratamento da paciente, né, a mastectomia, a quimioterapia, a radioterapia, e em seguida, quando ela terminasse o tratamento, a paciente seria submetida à reconstrução. Isso se a paciente tivesse condições clínicas, né, obviamente. Com essa nova lei, que foi aprovada agora e falta ser sancionada pela Presidente da República, torna-se possível que essa reconstrução seja feita imediatamente. Claro que com a devida indicação, né? Ou seja, a paciente ela tem que apresentar boas condições clínicas, porque já que ela vai ser submetida a uma cirurgia maior, ou seja, ela vai ser submetida a 2 procedimentos cirúrgicos, porque ela vai fazer a mastectomia, a retirada da mama e já no mesmo momento a reconstrução. E às vezes essa cirurgia se torna muito grande. Então a paciente tem que estar bem preparada, tem que estar preparada clinicamente, né? Tem que ter boas condições. Então a indicação fica a critério do médico, né? que vai fazer o tratamento dela. A princípio o médico, o mastologista, o cancerologista, e depois também tem que ser indicado pelo cirurgião plástico, que é quem vai fazer a reconstrução. Doutor, essa questão dessa cirurgia reparadora, ela traz a autoestima da mulher, né? Porque no momento em que ela se coloca numa situação frágil, né? Porque está com câncer, faz a cirurgia, tem que retirar parte da mama, algumas têm que retirar até ela completamente, e essa cirurgia reparadora de uma forma mais imediata pode trazer para a mulher uma forma de superar mais facilmente e de forma melhor a doença? Esse é o grande lance aí da reconstrução imediata, né? Com isso, nós sabemos que a paciente tem uma melhor recuperação até em relação à doença, porque a paciente ela se sente bem melhor quando ela faz a reconstrução imediatamente. Ela não se vê sem a mama, não vê aquela mutilação, né? Então, muitas vezes, esse benefício de fazer a reconstrução imediata faz com que a paciente se sinta tão bem que ela consegue enfrentar melhor as adversidades do tratamento, né? Principalmente a quimioterapia, a radioterapia, isso aí que a gente sabe que debilita muito a paciente. E se a paciente está com a autoestima elevada, obviamente ela vai ter um resultado melhor e melhora, contudo, o prognóstico da doença, né? A chance de cura aumenta bastante. Então, isso aí assim, o grande benefício dessa reconstrução imediata. Tá ótimo. A gente tem uma pessoa para fazer uma pergunta ao vivo por telefone. Vamos ver quem é. Alô, boa noite? Boa noite. Boa noite. Quem fala? Meu nome é Adriana Maria Ribeiro Baza, aqui de Goiânia. Oi, Adriana. Seja bem-vinda. Qual a sua pergunta? Obrigada. Eu queria parabenizar o programa e também o Hospital Araújo Jorge, porque na verdade, não é a pergunta. Na verdade, eu quero relatar que eu tive câncer de mama o ano passado, eu tenho 41 anos, e o câncer estava no começo, e eu fui submetida à cirurgia com o Dr. Geraldo Queiroz e com o cirurgião plástico Dr. Bruno. E, na verdade, a minha mama já foi reconstruída. Aí o Dr. Bruno disse que eu fui um dos primeiros casos no Araújo Jorge. Eu, assim, me sinto muito privilegiada e muito feliz, porque até hoje eu sou muito bem tratada lá, ainda frequento, acabei a quimioterapia agora e vou passar por outro procedimento e eu me sinto muito bem realizada. Que ótimo, parabéns então para você, viu, Adriana? E que a sua recuperação seja mais breve possível, que você volte a ter uma saúde plena, né? E é bom ver essas pessoas assim entusiasmadas com essa cura, né?
Interessante é que assim, a paciente que faz a reconstrução, né, ela se sente bem melhor, né? E aquelas que não têm oportunidade de fazer a reconstrução imediata também pode ser feito depois. Como é que hoje funciona, assim? Demora um pouco, assim, ou demora muito? Como é que é o procedimento hoje para a mulher chegar a fazer essa cirurgia de reconstrução? Bom, em primeiro lugar, ela, como eu já disse, ela tem que ter condições clínicas, né? Ela vai ser avaliada e se a cirurgia não for atrapalhar o tratamento, aí sim tem indicação, né? E alguns aspectos também nós temos que levar em consideração que tipo de cirurgia que ela vai fazer, né? Se ela vai tirar a mama parcialmente, se ela vai tirar a mama toda e qual vai ser o tipo de reconstrução a que ela vai ser submetida. Nós temos hoje as próteses que facilitaram muito o nosso trabalho. Né? Então, as reconstruções com prótese, elas são mais fáceis de fazer, mais fáceis assim, é uma maneira simples de dizer, né? É uma cirurgia menos trabalhosa. Mas quando não existe a possibilidade de colocar prótese, nas reconstruções imediatas são poucas os casos que você não pode colocar prótese. Mas nas reconstruções tardias, como já foi feita uma retirada muito grande de pele e essa paciente ela não tinha sido preparada para a reconstrução, então em alguns casos não dá para fazer reconstrução com prótese. Então nós temos que disponibilizar tecidos de outras regiões do corpo. O mais utilizado é a área do abdômen, né, onde se retira pele, gordura e músculo da barriga, né, para ser feita a reconstrução da mama. Ou então das costas, né, onde nós utilizamos o músculo grande dorsal. Na reconstrução, quando a gente utiliza essa parte do abdômen, uma vantagem é que a paciente faz também concomitantemente uma cirurgia plástica no abdômen, né? Que essas são indicadas porque as pacientes que já têm uma saliência no abdômen, já têm uma sobra de pele, né? Que pode ser retirada e não vai fazer falta. Pele, gordura e músculo também, né? Então, essas pacientes são submetidas à reconstrução de mama, mas já aproveita e já faz a plástica de abdômen. Com certeza. Agora, numa situação como essa, doutor, de uma pessoa que está fazendo um tratamento contra o câncer, né, fez a retirada de parte da mama, seria essa parte da cirurgia plástica, seria como uma pessoa normal, ou seja, questão de rejeição, alguma complicação nessa cirurgia do pós-cirúrgico, é a mesma coisa ou tem que ter um acompanhamento diferenciado? Nas reconstruções, a chance de você ter uma rejeição ou uma complicação é maior do que na cirurgia estética, né? Porque é fácil de entender. Na cirurgia estética, você não tira mama, você não tira pele em excesso, né? Aliás, você só tira o excedente, mas não tira mais do que precisa. Então, você tem tecidos para cobrir aquela prótese. Na reconstrução, não. Às vezes, você não tem nada. Você precisaria de mais tecidos para cobrir aquela prótese, mas você tem que fazer alguma coisa que possa facilitar a colocação da prótese e ao mesmo tempo proteger essa prótese ali para que ela não sofra uma extrusão, né? Que ela não saia, que a sutura não abra, né? Então, na reconstrução, o índice de complicações é muito maior do que nas cirurgias estéticas. Tá ótimo. A gente tem outra pessoa para fazer uma pergunta por telefone. Tá bem. A gente está falando sobre as cirurgias plásticas de reconstrução de mama de pessoas, de mulheres que se submeteram a cirurgias que retiraram parte da mama por causa do câncer de mama, né? A gente está falando sobre esse assunto e você pode ligar e participar, fazer a sua pergunta para o doutor que é cirurgião plástico também, né, do Hospital Araújo Jorge, pelo 3254-1079. Tem uma pessoa para falar ao vivo. Alô, boa noite? Muito boa noite. Boa noite, quem fala? Edmar Vargas. Edmar, de onde você fala? Eu falo aqui do setor Marques de Abreu, da Eternite. Que ótimo. Obrigada por ter ligado. Qual a sua pergunta ou a sua colocação? Estou achando interessante o programa aí, quero parabenizar. A minha pergunta é um pouco fora da reconstrução da mama. A minha esposa operou a tireoide, tirou 6 nódulos. E aí tinha encartuchado, eu não sei como que fala a linguagem técnica aí, encartuchado o câncer. Aí ela fez aquela pesquisa dos pés da cabeça, mas ela sofreu muito daquele exame. Eu teria como fazer um outro exame depois com acompanhamento, sem passar por aquele sofrimento que fica dentro daquela máquina lá, 2, 3 horas.
Mais muito obrigado. Parabéns. Obrigada pela sua participação. Bom, a gente está falando de cirurgia de reconstrução. Você tem alguma coisa para falar ou não? Não, a respeito dele. Pelo que eu entendi, acho que ela deve ter feito a cintilografia. Né? Mas é difícil responder, a gente não sabe qual a situação, se vai ter a necessidade de fazer outro exame desse, né? E se... É bom conversar com o médico que está atendendo e tirar todas essas dúvidas, né? Porque às vezes pode ter, dependendo da situação dela, uma outra forma, uma forma de amenizar tudo isso. Bom, doutor, com a aprovação dessa lei, né? E ela sancionada e tudo mais, vai auxiliar com que haja um melhor atendimento para essas mulheres, ou seja, continuam os mesmos critérios para essa cirurgia plástica, é a mesma equipe que vai fazer porque para as pessoas talvez entenderem, a pessoa vai fazer a retirada de mama e na mesma cirurgia talvez fazer essa reconstrução. É a mesma equipe que vai fazer, vai ser muito demorado, como é que vai ser para lidar com tudo isso? É muito importante a gente prestar atenção em vários pontos aí em relação à lei, porque assim, nós ainda não sabemos, ainda não existe, como foi assim uma votação simbólica, né, ainda no Senado Federal, nós ainda não sabemos como é que vai ficar isso aí, não sabemos como que é composta essa lei, mas a gente tem que sempre ter muito cuidado, porque nós precisamos saber se o SUS ele vai pagar 2 cirurgias ou se vai pagar uma cirurgia só. Porque, veja bem, se for continuar pagando como uma cirurgia, pode ser que o mastologista não queira fazer, quer dizer, o mastologista faz a reconstrução, mas a equipe da plástica não teria como receber. Então, eu acredito que será pago como 2 cirurgias. Sim. Mas é importante eles fiscalizarem e tem que ficar assim, isso bem claro, que essa cirurgia tem que ser realizada por 2 equipes. Ou seja, o cancerologista ou o mastologista, ele não pode fazer a mastectomia e fazer a reconstrução. Entendi. Primeiro porque a reconstrução mamária, a cirurgia plástica da mama contralateral, que não tem a doença também, ela tem que ser feita pelo cirurgião plástico, porque é ele que está habilitado a fazer essa cirurgia. Ele é que teve treinamento para fazer esse tipo de cirurgia. Então, embora o mastologista nos